Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Só o Senhor é Deus. Aqui pastor Isaac Marques. E hoje é terça-feira, círculo de oração. E eu vim compartilhar uma palavra da parte de Deus para os irmãos, a qual Deus me confiou nessa tarde, amém? E a palavra se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 7, a partir do versículo 1. Vamos ler o texto. Eliseu respondeu: escuta a palavra de Yahvé. Assim diz o Senhor: amanhã por essas horas na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. E o escudeiro em cujo rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Entretanto, Eliseu o advertiu: tu verás com os teus próprios olhos, contudo dessa fartura não comerás. À porta da cidade estavam 4 leprosos, os quais disseram entre si: por que ficaremos aqui à espera da morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos lá, porque a fome reina lá dentro. Se ficarmos aqui, morreremos da mesma forma. Vamos-nos, pois, e passemos para o acampamento dos arameus ou os assírios, a fim de nos rendermos. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, morreremos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nessa época, meus irmãos, havia grande fome em Samaria. Por quê? Porque o exército assírio, eles cercaram toda Samaria. Então ninguém podia sair para trabalhar, ninguém podia plantar, consequentemente não havia o que colher. Então se instaurou grande fome em Samaria, a ponto de uma mãe falar com outra mãe: olha, vamos comer o seu filho hoje e amanhã nós comeremos o meu. Então, para vocês entenderem o tamanho da crise em Samaria, era tanta fome, mas tanta fome, que as mães estavam comendo os filhos em canibalismo. Porém, nessa passagem específica, o texto está falando que uma mãe matou o filho e elas comeram. No outro dia de matar o outro filho da outra mulher, ela guardou, escondeu seu filho e não quis, aleluia, entregá-lo ou matá-lo para elas comerem. E uma dessas mães foi falar com o rei, chorando: rei, a moça falou que nós íamos matar meu filho para comer hoje e amanhã nós comeríamos o dela, né, com as minhas palavras. E o rei ficou indignado com aquela situação. Então, nessas alturas, sempre é culpa do povo de Deus, sempre é culpa de quem falou, sempre é culpa de quem profetizou, sempre a culpa, as pessoas tentam arrumar um culpado, né? Talvez se ele tivesse reinado bem, talvez se ele tivesse fazido o que era correto diante de Deus, ele não tinha passado por isso. O reino de Samaria não tinha passado por isso, mas talvez por atitudes errôneas do rei, aquele povo estava sofrendo e ele foi culpar o profeta Eliseu. Aí o texto vai falar que o rei fala assim: eu juro por Deus, eu juro por Yahvé, que até o fim desse dia a cabeça do profeta estará em minhas mãos. Aí ele vai falar com o profeta. Quando ele chega para falar com o profeta já sabia. Aleluia. Aí foi o texto que nós lemos: amanhã por essas horas chegará a providência em Samaria. Amanhã por essas horas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus está falando aí na sua casa: amanhã por essas horas chegará a providência na sua casa. O que você tem que fazer é crer na profecia que Deus está te entregando. O que estava perdido até hoje, amanhã não estará mais perdido, porque só o Senhor é Deus. É o que o texto está falando. É o que o texto está falando. Presta bem atenção, meus irmãos. Não tinha o que comer, não tinha o que vestir, não tinha água, não tinha nada, mas havia uma promessa sobre aquelas pessoas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. E interessante que havia 4 leprosos na porta da cidade. Eles falaram: se nós entrarmos, morreremos de fome. Se adentrarmos dentro da cidade, morreremos de fome. Se ficarmos aqui na porta, morreremos de fome. Vamos fazer o seguinte: vamos para o acampamento dos assírios.
Lá deve ter comida. Se nos prenderem, nos prenderam. E se nos matarem, morreremos. Quer dizer, eles estão falando que não tinha nada a perder. Aí a palavra vai falar que um se apoia no outro e vai. Chegando lá, o que aconteceu? Quando eles estavam se aproximando da cidade, os guardas, aqueles guardas que observam, começaram a observar e escutaram um barulho forte de um exército vindo. Foram falar com os generais: olha, tem um exército vindo. Nós cremos que o rei de Samaria, ele juntou vários exércitos, chamou os egípcios e estão vindo contra nós, vamos correr. E o que estava vindo era somente 4 leprosos. Ou seja, Deus faz o impossível acontecer na hora que Ele quiser, pois só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Não há sentença de morte. Pessoas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, estão com laudos médicos, pessoas estão com palavras de médicos desse mundo terreno que não tem mais solução. Talvez as pessoas estão desempregadas nessa hora, pessoas que vão ouvir estão desempregadas, achando que não tem solução, achando que o nome vai sujar, achando que a vida está indo por água abaixo. Só que Deus não precisa de dias para fazer na vida de ninguém, Deus não precisa de meses para fazer na vida de ninguém. O que Deus precisa é da minha e da sua fé. Se você tiver fé, o extraordinário vai acontecer. E aí o texto vai continuar falando que quando os leprosos chegam no acampamento assírio, já não havia mais ninguém naquele lugar. O povo tinha corrido. E não é para nós resumirmos, eles comem, se alimentam, pegam riquezas, guardam e falam assim: poxa, nós estamos aqui, né, com a barriga cheia, com vestes novas, até cavalo tinha, quer dizer, tinha até Uber para andar, e o povo lá com fome, vamos lá avisar. E o texto vai falar que eles foram avisar o rei. No primeiro momento o rei ficou apreensivo, achando que aquilo era tudo um disfarce do povo assírio. Para quê? Para que prendesse eles, pois eles já estavam fracos, o exército estava com fraco, muitos dias sem comer. E ele manda averiguar, e o povo contesta que era aquilo mesmo. E assim ele manda o povo de Samaria, cumprindo a palavra no profeta. Eu vou ler o texto de novo. Eliseu respondeu ao rei: escuta a palavra de Yahvé, assim diz o Senhor: amanhã por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Agora você lembra daquele que duvidou? Do auxiliar do rei que duvidou? O texto vai falar que ele viu a providência chegar. E quando o povo sai de Samaria em direção ao acampamento assírio, o que acontece? Ele estava no portão da cidade, ele foi pisoteado e morto, porque ele duvidou das coisas de Deus. O que me atrapalha, e atrapalha você também às vezes, é duvidar do que Deus está falando. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. E graças dou ao Senhor por mais uma oportunidade, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade. Amém. Graças a Deus.